isso aqui é uma brincadeira. Tá? Eu fui traído. Aí eu exponho minha esposa que me traiu na internet. É a pior cagada que você pode fazer. Porque, primeiro que é uma relação íntima entre vocês dois. E vai ter divórcio, vai ter a separação de todos os bens que vocês têm. E tudo isso vai ser levado para o momento do divórcio. E tudo isso pode piorar. E, por exemplo, se ela te traiu, efetivamente ela perde o dinheiro, o direito à pensão. Não a pensão do filho. O filho é uma outra coisa. Agora, vamos supor que ela deixou de trabalhar porque você falou, não, eu vou arcar com todas as despesas aqui da casa. Pode parar de estudar, pode parar de trabalhar. Entendi. Quando ela termina com você, ela tem direito a uma pensão. Só que se ela te trai e o negócio virar público, ela perde esse direito à pensão. Entendeu? Mas vamos falar disso aí. Eu acho que pra mim esse é o assunto mais polêmico do Brasil. Que é o tal da pensão. Por quê? Porque pensão é uma coisa que tem até aquelas coisas assim, que é onde a justiça entra mesmo, né? Tem aquela coisa de, o cara não paga a pensão, não importa se é famoso, se é anônimo, a polícia vai lá e resolve a situação toda. Acho que pra gente entender, muita gente tá casando agora ou vai deixar de casar depois desse argumento que você vai dar aqui. Como é que funciona a coisa da pensão? O casamento, ele é a vontade de duas pessoas em fazer um contrato. É um contrato mesmo o casamento. Então, vai lá a vontade dos dois, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ela comprova mostrando que ela parou de trabalhar, por exemplo. Ela tinha uma carreira, e aí ela vinha em ascensão na carreira, ela casou e ela parou de trabalhar, simplesmente. Por quê? Mas isso foi por ela? Combinado. Isso foi por ela? Aí o cara que vai ter que comprovar, não fui eu que mandei ela parar de trabalhar. Como é que comprova? Aí são provas do... Você tem que ficar pegando print de todo mundo o casamento inteiro. São coisas que vão acontecendo e que você vai tendo durante o casamento. Agora, normalmente o que acontece é isso, né? Tipo, muitos casos, né? Não tô falando que é maioria, mas bastante casos vai ter isso. O homem fala, não, para de trabalhar, que eu vou prover, vou passar tudo, vou conseguir o dinheiro aqui para casa. E aí ela para de trabalhar e interrompe a carreira dela. Sim. E aí passa 10, 15 anos, ela termina o casamento e ela tem que voltar pro mercado de trabalho. Não é justo que por ela ter ficado 15 anos ali sem trabalhar, ela tem essa perca de patrimônio. Então, ela começa do zero. Então ela vai ter direito a uma pensão. E aí ela perde esse direito à pensão se foi ela que causou o fim do relacionamento com uma traição pública, por exemplo. Ou seja, na hora de você separar, põe um cara muito bonito antes, um personal, só não deixa ninguém ficar sabendo. E não expõe, senão você tem um negócio vexatório. Eu tô aprendendo. Antes de terminar com a Emily, mano, vou meter, uns caras bonitão, mano. O Rodrigo Hilbert. Vai vir aqui, sem camisa, malhar. Oi? O programa da GNT. E eu vou ficar só fazendo foto. Ali, ó, tá sem camisa, malhando com o Rodrigo Hilbert, por quê? Quero de volta a minha pensão. Qual a porcentagem que é calculada? Não, tem dois tipos de pensão diferentes. Essa pensão para a esposa é uma coisa, tem a pensão do filho, isso não se confunde, e o filho vai ter sempre que receber, até ele completar lá, não tem uma idade definida, mas se ele estuda, por exemplo, até o final dos estudos. Se ele não estuda, convencionou-se que é 18 anos, a maioridade. Mas se ele estuda, vai até ele terminar a faculdade. Só que assim, essa pensão ela é diferente. E não tem um valor. Porque, por exemplo, 30% do salário do Neymar é muito dinheiro. Mas 30% do salário do seu José ali da esquina que está entregando o panfleto é outra coisa. Então não tem uma porcentagem. O juiz que vai definir com base no que o cara ganha, com base no que a criança tem de expectativa dos pais que ela tem. Tudo isso é calculado pelo juiz com base no que a criança tem de necessidade e qual é o proveito econômico dos pais. Às vezes o pai recebe muito pouco e a mãe recebe muito. Então aí às vezes o pai não tem nem a obrigação de pagar essa pensão. Às vezes a pensão é muito baixa porque está com a mãe e a criança. E se for ao contrário também. A mãe, às vezes, tem que pagar a pensão se o pai tem a guarda da criança. Mas geralmente é 30%. É uma média ali. Normalmente é 30%, assim, nos casos gerais, né? Nos casos mais comuns. Mas o Neymar, por exemplo, não paga 30% de pensão pro filho dele. Porra, Não, o filho dele estaria comendo paniquete. Deixa eu falar um negócio. Mas é 30% por filho? Não, isso daí também é definido, o juiz vai definir com base nisso, né? Então eu tenho 5 filhos, cada mulher diferente. Deu. Aí o juiz vai definir, olha, você vai pagar isso pra isso, isso pra isso, isso pra isso. E você falou que tem a pensão pra mulher, certo? Pra esposa. Eu acho que esse, pra mim, é o tema que mais fica delicado. Porque tem muita gente que fala, mas antigamente faz sentido o homem pagar pra mulher, que a mulher antigamente não trabalhava, o cara sustentava a coisa. Nos tempos de hoje, tá havendo muito problema porque a mulher hoje trabalha, hoje a mulher ganha igual, menor, maior, sei lá. Não, mas se a mulher tem um trabalho, ganha igual até mais, ela não vai ter direito à pensão. Ela não tem direito à pensão? Não. Ah, tá. Esse tipo de pensão não, a pensão pro filho
é outra coisa, sim. Mas a pensão para ela não vai ter direito. Só se ela, tipo, abdicou do trabalho pra ter. Se ela abdicou do trabalho alguma coisa, ou se ela tá ganhando muito pouco hoje. Sim. E ela ganhava muito mais antes. Agora, a grosso modo, hoje em dia acontece ainda muito, né? Então você ainda tem muita mulher que para de trabalhar por conta do que o marido pediu, Sim. ou para cuidar da casa. Isso é uma combinação entre os dois, não é machismo nem nada disso. É só uma relação entre duas pessoas e ficou convencionado que o homem trabalharia e a mulher trabalharia, como ao contrário também pode acontecer. A mulher vai trabalhar e o homem cuida da casa, e aí nesse caso a mulher deveria pensão ao marido também. Mas isso... O senhor está vendo mudanças? A legislação tem que acompanhar a mudança da sociedade, é que ela não acompanha na mesma velocidade, né? Sim. Então surge uma coisa nova, surge uma maneira de interagir socialmente nova, em tese a legislação teria que acompanhar. Só que a gente sabe que quem cria a legislação são deputados, senadores, e isso demora. Então surge uma maneira nova de interagir socialmente, ou um chat GPT da vida, alguma coisa nova que vai sendo criada e a legislação não acompanha porque ela é mais devagar. Mas ela tende a acompanhar, e aí a justiça vai lá na lacuna da lei e começa. Mas essa coisa da pensão, por exemplo, está tendo alguma mudança? Porque os tempos mudaram bastante em relação ao que é o casamento, né? Acho que o casamento hoje ele tem várias, digamos, formas e tal. Tem o casamento gay agora tal. O que está mudando assim na lei, nessa coisa da pensão, que é o assunto, para mim, mais tenso que temos hoje em matéria de direito? É porque a legislação, já há um tempo, ela não olha se é homem ou se é mulher. Ela fala na relação de um trabalhar e o outro não. Tá. Não importa se é homem, se é mulher, se é um casal gay. Não importa quem está trabalhando. O outro, se parou de trabalhar por conta de uma convenção entre os dois, vou parar de trabalhar, você cuida da casa e eu vou trabalhar. Sim. O que foi trabalhar depois vai ser devido à pensão para o que ficou em casa. Não importa se é homem, se é mulher. Isso foi acompanhando com a legislação. E a coisa da divisão de bens? Aí vai o tipo de matrimônio que você escolheu quando foi casar. Normalmente é a comunhão parcial de bens, né? Então tudo que foi adquirido durante o casamento é dividido igualmente para os dois. E aí não importa quem comprou, com o dinheiro de quem foi, ou como foi adquirido. Se comprou durante o casamento, isso na maioria das pessoas, 95% dos casamentos são assim. Comprou durante o casamento, é dividido entre os dois. E aí tem coisas que não se comunicam, por exemplo, a herança. Se você tem, sei lá, o seu pai morre, por exemplo, vai ter herança, e essa herança não se comunica com esses bens. Entendi. Agora, o resto que foi adquirido durante o casamento... A partir do momento que você casou, é diferente. E também pode ser que se você já vivia em união estável. Sim. Se você já vivia em união estável, é desde quando você vivia em união estável. Antes de você fazer a pergunta, tem como mudar? Porra, não quero... Eu fiz comunhão de bens, mas tô achando que não tá legal, não. Até tem como mudar, mas é um processo bem burocrático. Dá pra você mudar. Burocrático porque você vai separar, a mulher vai ficar puta, né? Ou o cara também. Tem que ser uma vontade dos dois, tem que ser feito no cartório, é um procedimento um pouco burocrático pra ser feito, mas dá pra mudar. Tá. Por exemplo, nesse lance da traição, tem como você provar, tipo assim, pô, eu tinha parcial, por exemplo, o lance total de bens, né? Que até seus bens antes do casamento é dividido. Você provar que a mulher, por exemplo, me traiu, ela ainda vai ter direito? Vai. Isso não muda com o que aconteceu para o término do casamento. Entendi. Se vocês escolheram a comunhão parcial de bens, que é a que normalmente se escolhe, não importa o que aconteceu para terminar o casamento. A pensão ela não vai ter. Agora, os bens que foram adquiridos durante o casamento, presume que sejam dos dois. Aí não importa o que aconteceu para terminar o casamento. A pergunta é de corno.